Uma boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Novamente estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o vosso coração, porque somente você e Deus sabe como Ele está agora. Mas que essa palavra venha de encontro à sua necessidade, aquilo que você está precisando, que você está guardando. A palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Somente essa. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel estava num momento que havia um decreto, não como o nosso agora. O decreto naquela época era que o rei queria ser venerado. Ele foi induzido a ser venerado durante 30 dias. Ninguém poderia suplicar a nenhum deus, a nenhum um ser sobrenatural, a não ser o rei, naquele momento. E Daniel soube que o rei tinha assinado esse decreto, tinha entrado de acordo com esse decreto, e quando Daniel soube disso, Daniel foi fazer o que era de costume. Daniel não impediu que aquele decreto não impediu que Daniel continuasse cultuando a Deus, continuasse servindo ao seu Deus em oração. Nós estamos num período de decreto estadual, municipal e até mesmo federal, onde impede-nos de reunirmos nas igrejas. Isso é todas as igrejas, toda a denominação, não importa o segmento que ela segue. Está impedido. Mas, diante do texto, eu queria descrever 3 momentos na vida de Daniel que servem de incentivo para as nossas vidas nos dias de hoje que estamos passando. Daniel estava no momento que, se ele continuasse servindo a Deus, como de costume, e não ao rei, ele seria lançado dentro de uma caverna cheia de leões famintos. E no seu natural, os leões não deixavam ele nem chegar ao fundo da caverna. Então, mas o texto que nós lemos mostra que Daniel, quando soube que o rei havia assinado, o rei tinha um prestígio muito grande por Daniel, mas ele foi induzido e assinou esse decreto, e Daniel foi para sua casa, abriu as janelas, como de costume, e como de costume orava ao seu Deus. E 3 lições de Daniel que servem para nós hoje. Primeiro, a igreja somos nós. Eu e você é a igreja. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se o Espírito Santo, quando você confessou e entregou sua vida ao Senhor, ele tocou no seu coração, você fez o seu gesto de fé, entregando a sua vida ao Senhor. Então, o Espírito Santo passou a morar em sua vida. Paulo diz que a partir desse momento nós passamos a ser santuários do Espírito de Deus. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, a igreja somos nós. O templo nós reunimos como igreja do Senhor, nas denominações, estão reunidos para ali cultuar e servir a Deus. Nós temos um templo para juntos ali, várias igrejas que compõem o corpo de Cristo venham cultuar ao seu Deus. Então você é a igreja. Você, aonde você está aí, você é a igreja. O Espírito Santo, ele está na sua vida, você deve invocá-lo, você deve cultuá-lo, você deve adorá-lo, você deve servi-lo em sua casa. Nós respeitamos e aceitamos o decreto governamental e municipal e também federal. Mas nós, na nossa casa,
podemos cultuar a Deus. Podemos sentar e prestar um culto ao Senhor. Segunda lição que Daniel nos deixa é que, mesmo com esse decreto, Daniel continuou a sua vida de rotina. Abriu as janelas do seu quarto que dava para Jerusalém. Todo judeu, ele ora sentido a Jerusalém. Então ele faz com se o templo, no rumo que o templo que Davi construiu e depois foi reconstruído, eles oram nesse sentido. Mas naquele momento ali, Daniel estava fazendo a sua oração ao Deus dos céus. O Deus dos céus. E esse decreto não impediu Daniel de servir a Deus. Daniel estava arriscando a sua vida, porque ele poderia ser jogado, dentro da caverna cheia de leões famintos. Mas Daniel não ligou. Daniel não suplicou a nenhum rei, não pediu a nenhum rei, não invocou a nenhum rei aquilo que era do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Então você não está impedido de cultuar a Deus na sua casa. Você não está impedido de servir a Deus em sua casa. Você não está impedido de deixar que Deus flua no meio da sua casa. Terceira e última lição que Daniel nos traz é que ele foi pego e ele foi condenado a ser lançado dentro da caverna. Quando o rei viu que Daniel tinha sido pego, ele viu que ele caiu numa armadilha. E o rei tentou até no final do dia a desfazer aquele decreto. Mas como naquela época o decreto dos medos e dos persas, nada poderia revogar. Então o rei não tinha poder estatal ou governamental de impedir que Daniel fosse lançado naquela caverna. E Daniel foi lançado. E o rei falou: olha, o seu Deus, a quem tu serves, que ele te visite, que ele esteja com você. Então, a partir daquele momento, a casa de Daniel passou a ser aquela caverna. Ele estava na sua casa, que tinha um térreo, um andar em cima, e ele subia para fazer a sua oração. Agora ele está dentro de uma caverna. Caverna seria a casa de Daniel por uma noite. Junto com eles, leões. Leões. E esses leões, eles estavam famintos. Eles estavam sedentos para comer Daniel. Mas naquele exato momento, Daniel, ele servia a um Deus. Daniel servia a um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo espera e que não nos abandona em qualquer lugar. O mesmo Deus que estava no quarto onde Daniel orava é o mesmo Deus que foi também junto com Daniel para aquela caverna. Então ele foi para aquela caverna, e ali naquela caverna ele fechou a boca dos leões, e os leões não pôde fazer nenhum mal contra Daniel. Nenhum mal. Não caia na mentira de Satanás. Satanás, ele é um leão que anda ao nosso derredor, não é ao redor, ao derredor, mais afastado um pouco das nossas vidas, esperando o melhor momento para nos devorar, para nos tragar. Ser tentado não é pecado. Tentado é fazer com que a tentação se concretize, se torne uma prática pecaminosa. Então, ser tentado não é pecado. Pecado é concretizar a tentação. Então Daniel nos ensina que ele estava rodeado de leões, mas aqueles leões não pôde fazer nada contra a sua vida, ainda que o inimigo esteja rodeando a sua casa, rodeando a sua vida. Ele não tem poder para atingir a sua vida. Ele não tem poder para tocar na sua vida. Porque se você tiver com sua fé firmada no Senhor, se você tiver com sua confiança voltada para o Senhor, o inimigo não toca.
Se você não tiver nenhuma brecha, algum pecado aberto que dá liberdade para o inimigo te acusar e agir na sua vida, então, só por esses dois motivos, ou você tem algum pecado, ou se você não tem nenhum pecado, ele só vai tocar na sua vida se o Senhor permitir. Se o Senhor quiser testar a sua vida, como testou a vida de Jó. Então, meu irmão, 3 ensinamentos de Daniel que servem para nós hoje. Primeiro, ele entendeu que aquele lugar ali, seu quarto, a sua vida era uma igreja. E o seu quarto seria um local onde ele prestaria essa oração, esse louvor, essa gratidão ao seu Deus. Segundo, Daniel, quando soube que ele era a igreja, Daniel entendeu que ele não poderia deixar de cultuar aquele Deus por causa de um decreto que impedia ele de cultuar o seu Deus, que tinha que cultuar o rei Dario. Mas nosso momento, não há nenhum decreto que impeça nós de cultuar, e não está pedindo para nós cultuar nenhum presidente, nenhum governador e nenhum prefeito. Nós estamos no momento de quarentena, nós estamos afastados da sociedade para vivermos um momento no qual Deus quer operar em nossas casas. Deus quer fazer com que cada uma das pecinhas que compõem o seu corpo esteja espalhada por toda a face dessa terra. Ele venha cultuar a Ele aonde está. Cultuar a Ele. Então você que é servo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, aonde você está, você pode cultuar a Deus. E o terceiro ensinamento que Daniel nos traz é que Deus nos acompanha em todo momento. Deus nos acompanha tanto quando estamos cultuando, quando estamos sendo levados ou estando rodeado ao nosso derredor, leões querendo nos devorar. Se não temos nenhum pecado aberto, ele não pode fazer nada, só se Deus permitir ele, como permitiu no tempo de Jó. Daniel fez uma igreja onde ele está. Daniel passou uma vigília orando ao seu Deus. Daniel descansou junto com o seu Deus. Você também pode descansar. Faça da sua casa uma igreja, faça da sua vida, como sua vida é lavada e remida pelo sangue de Cristo, a sua vida é uma igreja, você é um templo. Quando voltarmos para reunirmos no templo, ali nós vamos reunir cada pecinha que compõe o corpo de Cristo, para junto nós servirmos a Ele como igreja. Como igreja. Hoje nós somos igrejas que são esparramadas, individuais, mas quando nós estivermos no coletivo, a igreja será a igreja que vai estar no coletivo. Hoje nós estamos no momento que, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se você é 2 ou 3, amém por isso. Se você é 1, amém por isso. Mas aonde houver 1, chame os seus parentes, chame sua família, ora com eles, lê a palavra com eles, cante louvores com eles, porque Deus quer estar aonde você está. Daniel estava no seu quarto, Deus estava com ele. Daniel foi jogado dentro daquela caverna, cheia de leões, Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer estar ao teu lado. Não negue a sua fé. Não negue. Deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor fazer maravilhas através de sua vida na sua casa. Cultua Ele, adore a Ele, cante louvores a Ele. O inimigo pode estar ao seu derredor, mas se eu não tiver pecado, só com a permissão de Deus que Ele pode me devorar, que Ele pode me tragar.
Então, adore ao Senhor, cultue ao Senhor, e o Senhor seja glorificado em sua vida, glorificado em sua casa, que o Senhor mova o seu Espírito Santo e faça com que as bênçãos dele alcance a sua vida e a sua família. Eu queria orar com você. Pai, abençoe a casa do teu filho agora. Aqueles que estão chorando, abençoe com consolo. Aqueles que estão lembrando, ó Deus, de momentos felizes na sua vida, que o Senhor seja a sua força. Aqueles que estão, ó Deus, invocando ao Senhor agora, Senhor, que o Senhor esteja com seus ouvidos atentos às orações que os teus filhos e tuas filhas estão fazendo, ó Deus, nesses lugares. Senhor, aceite cada adoração, aceite cada culto. Senhor, que a tua vontade seja plena em nossas vidas, seja edificante em nossas vidas, que o Senhor Deus esteja conosco, ó Deus, ainda que venha algum mal nos suceder, mas que venhamos saber que o Senhor está conosco. Senhor, ainda que venha alguma enfermidade, ou até mesmo um ente querido partir, ó Deus, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha, ó Deus, nos levantar e juntos venhamos fazer a tua obra, continuar através de nossas vidas. Pai, que a paz que excede todo entendimento, guarda a vida desse varão, guarda a vida dessa varoa, guarda a vida dos seus filhos e suas filhas. Senhor, opera maravilhas em suas casas, opera maravilhas, ó Deus, em seus celeiros. Ó Deus, supre as suas necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades emocionais, que o Senhor, ó Deus, supre cada uma delas e opera conforme a tua graça, visitando cada um agora, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja adorado em sua vida, como foi na vida de Daniel. Que você venha também deixar uma marca na história, de que você passou por aqui, serviu a um Deus em todo momento e não o abandonou em nenhum momento. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém.